Bom dia, pessoal. Nessa terça-feira, 5 de junho, né, de 2025, pessoal. Vamos aqui uma palavra aqui que Deus quer revelar para você, que está em João, capítulo 1. De repente você já leu essa palavra várias vezes, mas você não teve o entendimento que essa palavra quer passar, pessoal. João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vamos direto ao assunto. Olha, diz assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu quero que você preste bastante atenção, que tudo aqui é verbo, pessoal, verbo, ó. Às vezes você não presta atenção na palavra, tudo é verbo, ó. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, então estava é um verbo de estar, estava, né? Quer dizer, não está mais. E o verbo era Deus, era, olha assim, é um verbo também, era, não é mais. Tá entendendo, pessoal? Você tá pegando o que Deus quer dizer aqui nessa palavra? Ele diz mais, ó. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, muito bem, pessoal. Vamos lá. Isso aqui é muito profundo, né, pessoal? No princípio era o verbo. Então, por quê, pessoal? Era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo é que faz tudo, pessoal. O verbo é a palavra. Quando Jesus ele veio ao mundo, na reunião com o Pai lá, Jesus ia até falar assim, ô Pai, poxa, Pai, o Senhor vai dar o verbo para a humanidade, para os anjos humanos. Nós somos todo anjo, pessoal. Nós somos anjos humanos, entendeu? A imagem e semelhança. Vou falar sobre isso também, imagem e semelhança. Você é imagem e semelhança do que você é real, pessoal. Você é imagem. Deus fez a imagem e semelhança do que, por isso ele diz lá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem e semelhança do que você é real no Aion. Entendeu agora? Porque nesse momento agora, você está aqui na holografia. Você está aqui no teste da Matrix. Por quê? Você está na realidade mesmo. Você está deitado no Guf. Chama Salão das Almas. Em hebraico, Guf. Que é o Salão das Almas, onde você está deitado num berço de ouro. E a sua espada lá te esperando. Por isso diz lá em Efésios 3:10, revestivos de toda a armadura de Deus. Essa armadura sua está tudo lá. É o lado lá do seu berço. Essa armadura, como que você toma posse dela? Através da oração, do Espírito, da vida com Deus. Por isso Paulo viu essa armadura. Paulo ele foi até o terceiro céu. Vou falar um pouco sobre os céus também e sobre as dimensões. Então, olha só, Paulo foi até o terceiro. Ele teve visão da armadura. Ele não foi ter armadura. Ninguém chega aonde está essa armadura no salão celestial, está cercado de querubins. É guardado, porque lá está a sua realidade. Lá está o real. Aqui nós somos holográficos. Porque sua mente de anjo foi apagada no útero da sua mãe quando cortou seu cordão umbilical. Porque você veio para o teste da Matrix, o teste que Adão perdeu o teste. Então, Adão é tipo um general do exército, como Lúcifer é o general do exército dos demônios que foram condenados. Adão é o nosso general. E ele perdeu a batalha e jogou todo mundo no teste. Amém, pessoal? Mas por quê? Aí você pergunta assim, por que você veio para esse teste? Porque é o que está escrito aqui. Antes de eu falar mais sobre o verbo, vamos falar Romanos 3:23. Olha só, vão aí a Bíblia, ó, pega sua Bíblia aí, Romanos, né? Voltem mais para frente um pouquinho, né? Nós estamos em João 1, agora vamos aqui em Romanos. Romanos 3:23, olha só. Vamos lá, o que diz Romanos 3:23. Para você ficar claro, porque na verdade, pessoal, você não vai encontrar ninguém ensinando isso por aí. Eu estou passando uma revelação para você. Uma revelação dos últimos dias, porque o Pai quer se revelar, pessoal. E o Pai vai trazer tudo, nada oculto que não seja revelado. Então, olha lá, Romanos 3:23. Romanos 3:23. Você procure comigo aí, vamos lá.
né? Achou aí? Eu já achei aqui. Olha só, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então esse pecado aqui não é o pecado que você comete aqui não. O pecado que você comete que você paga aqui mesmo. Esse pecado que você cometeu no céu, ó. Todos pecaram. Esses destituídos aqui é caído. Então nós somos que? Anjos caídos. Nós caímos. Aí você pergunta, por que eu caí? O que eu fiz no céu? Você não guerreou no céu, na batalha. Ó, todos pecaram, destituídos. Então nós fomos destituídos, nós fomos caídos da questão da glória de Deus. Então nós estávamos no Aion, na glória de Deus. Então você teve que vir para o teste porque você não guerreou. Quem guerreou contra, que foi o diabo e seus demônios, que são 200 bilhões de Lúcifer e seus demônios, fora as criações que ele fez por aí depois, né? E que foi um terço. E o outro terço, que está lá em Apocalipse também, o outro terço que ele arrastou, o outro terço, entendeu? Porque foi lá e acusou os que não guerrearam, que somos nós. Por isso Adão veio para o teste, perdeu a batalha e jogou todo mundo no teste. E Adão era o melhor de nós, o melhor coração, o que tinha mais poder. Então não tem como acusar Adão. Se Adão perdeu, todo mundo ia perder. Por isso que Jesus teve que vir fazer o resgate. Entendeu? Aí Deus teve que mandar o próprio Filho dele, o Deus encarnado, para vir fazer o resgate. Então, para nos resgatar aqui desse mundo. Então, só ele abriu o cubo, abriu a porta. Por isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta que eu abro, ninguém fecha, a porta que eu fecho, ninguém abre. E ele é o verbo de Deus. Então, Jesus é quem, pessoal? Vamos voltar aqui agora em João 1, né? Jesus, ele é o verbo. Então, o verbo, ele estava. Então, a palavra estava no Aion, porque tudo foi feito através da palavra. Deus disse, haja luz, houve luz, haja firmamento, haja separação. E quando Deus falava isso, a memória de Cristo ia criando. Quem é a memória de Cristo, pessoal? Outro dia eu vou falar mais sobre isso, mas a memória de Cristo, pessoal, é o sol central. É o sol central da terra. É ele, por isso que tudo é feito por ele, tudo é para ele, tudo pertence a ele. A memória de Cristo, o sol central, ele está no centro, é ele que faz tudo. Tudo isso aqui, tudo que dá vida aqui, que o campo magnético é até onde Lúcifer está preso, no Sol central com o campo magnético, só ele pode prender Lúcifer, entendeu? Que isso é a memória, é o poder de Cristo, entendeu, pessoal? Esse Sol central. Então tudo foi feito através da palavra. Então esse verbo, quando foi criado, estava com Deus, mas com Deus nos colocou aqui, nos deu o verbo para nós vencer. É que Jesus veio trazer, pessoal. Por isso ele disse, se crer nas minhas palavras, se você crer nele, nas palavras dele, pedireis o que quiser e vai ser feito. Como é que eu pedi? As suas palavras, ela têm poder. Então diz aqui. Então o verbo, ele estava com Deus, ele estava no Aion, não está mais lá. O verbo era Deus, o verbo não é mais Deus, o verbo é a palavra. Esse verbo Deus deu para nós. Então quando você aceita o Senhor Jesus, você é recriado, você tem a recriação, o poder do verbo. Entendeu? Jesus é o próprio verbo. Quando você aceita ele, você tem... O verbo, ele só vale aqui. O verbo é para nós vencer. No Aion já está tudo pronto. No Aion não precisa mais de verbo. O Aion está tudo o quê? Feito, pronto. Então o verbo é para nós vencer aqui os ataques satânicos malignos. Para nós vencer aqui e criar a nossa realidade. Como que você cria a sua realidade? Usando o verbo. Usando as suas palavras. Por isso que você tem que tomar cuidado com a sua palavra é o verbo. A sua palavra tem poder. Por isso ele diz, as palavras que saem da minha boca não voltará vazia. Então a palavra que sai da sua boca é esse gancho aí que eu quero te explicar. A vida que você tem levado é as palavras que você tem profetizado, que você tem falado. As palavras que você tem falado através das redes sociais, através do WhatsApp, através do amigo, um bate-papo lá, palavras negativas. Essas palavras, ela vai construir a sua vida, seja positiva ou negativa. Você vai colher o resultado das suas palavras, porque as palavras é o verbo, ela tem poder para criar. Tá me entendendo agora? Ela tem poder para criar. Se você vê as nações de Israel, as nações árabes, vê se os caras pensam negativo, os caras só pensam positivo, só palavra positiva. Por quê? Eles sabem o poder do verbo, é o poder da palavra. E essas palavras, ela traz o poder para a sua vida, ela traz saúde, ela traz prosperidade, ela traz vida com abundância. Até a doença que você está enfrentando não é nada de provação de Deus, não.
A doença que você está enfrentando foi consequência das suas palavras. Até você falar de doença de outra pessoa, até você falar, amaldiçoar outra pessoa, essa maldição, ela vem contra você. Você vai colher os frutos dessa maldição, dessas más palavras, dessas pragas que você jogou. De repente você jogou praga em alguém, amaldiçoou alguém, você disse que alguém não presta, entendeu? E as pessoas ficam chamando os candidatos aí, os políticos, né? Nosso líder do país, de ladrão. O que acontece? Essa pessoa vai estar fazendo o mesmo, porque ela vai colher os frutos das palavras dela, ou o filho dela, ou vai... E o pai tem, as maldições do pai tem poder sobre os filhos. Você tem que tomar cuidado com as suas palavras, porque até que você fala com seu filho. Porque até ele se converter e renascer de novo para quebrar essa maldição, ele vai ficar colhendo essas palavras de maldição que você implantou aí na sua casa, na sua família. De repente o que você está passando na sua vida, na sua casa, na sua família, é consequência das suas palavras. A vida que você tem levado hoje, que você está enfrentando hoje, é consequência do verbo que você tem profetizado. Olha para trás para você ver o que você tem plantado através das suas palavras. Olha para a sua vida, o que você tem plantado através das suas palavras. Muitos dizem que o único que não tem jeito é a morte. Tem jeito sim, o poder da vida e da morte está na boca, está na língua. Diz lá em Provérbios. O poder da vida e da morte está na sua língua. Nós temos poder sobre a vida e sobre a morte, pessoal. O poder é o poder do verbo, é o poder da palavra. Você tem poder para repreender qualquer mal. Porque quando a pessoa tem o Senhor Jesus, o espírito dela é regenerado. Ela está ligada aqui no Aion. Você, aqui ó, a glândula pineal, você não é esse corpo carnal. O seu corpo carnal é 90% água, você é água. O único real em você é sua glândula pineal, que é 10% da sua realidade, que está lá no Guf, no salão das almas. Está aqui, ó. E esse espírito que é o Aion, 10% do Aion está aqui, ó, na sua glândula pineal. É onde está o verbo. E através, aqui, quando você está conectado aqui lá no Aion, as suas palavras vai saber o quê? Palavra de bênção, palavra para abençoar, palavra de vitória, palavra que você pode todas as coisas naquele que te fortalece, que você vai vencer, que você nasceu para vencer, que você é um vencedor. Pareceu a doença, não é que nós estamos no mundo onde é dominado pelo espírito das trevas, onde o reino desse mundo aqui pertence a Lúcifer. Então é batalha o dia todo. Se você não usar o verbo, você vai colher doença, enfermidade. A doença vai vir para todo mundo. Mas quem é nascido de Deus, nascido do Espírito, está ligado no Aion, mas você tem que estar ligado. Você vai determinar e vai vencer a doença. A doença pode até aparecer, mas você vai vencer essa enfermidade. Você vai vencer esse mal que você está passando na sua família, no seu relacionamento, na sua casa. Entendeu? Você pode transmitir vida até para uma pessoa da sua casa, da sua família, um amigo, uma pessoa que te pedir ajuda. Através das suas palavras você transmite vida para ela. Porque as palavras, pessoal, é poder e energia. Ela não volta vazia, ela traz a existência, o que não existe, é o poder da fé, viu aí? A fé está ligada com as palavras. Se você está na fé, está ligado no Aion, você vai profetizar a palavra de bênção, mas se você está ligado no corpo, quer dizer, porque nós somos Aion, nós somos alma e somos corpo, que é Aion, Kairos é a alma, o Cronos é o corpo, entendeu, pessoal? O Cronos é o corpo, então nós somos espírito, alma e corpo. Então, quando você dá ouvido os 5 sentidos, os 5 sentidos do corpo, vamos falar dos 5 sentidos do corpo, é onde o diabo ataca nos seus 5 sentidos: audição, visão, entendeu, pessoal? Principalmente na visão e na audição, para você ouvir só coisas negativas, para você ver só coisa negativa e ouvir também só coisa negativa da Matrix que ele forma aqui nesse mundo tenebroso, entendeu? Mas se você tá ligado no Aion, você vai ver, mas não vai aceitar o que ele tá oferecendo para você. É o cardápio dele, é o cardápio da Matrix. Ele vai atacar no seu sentido, nos seus 5 sentidos do corpo, para você plantar na sua alma. A alma é a terra da plantação. Você plantou na sua alma, você vai colher o resultado. Aí você ouve uma palavra negativa, você transmite palavra negativa, você liga para o familiar seu, você fica falando de doença, de enfermidade, de problema, então você vai aumentar o seu deserto. Foi isso que aconteceu com todo aquele povo que saiu do Egito, que desejou voltar para trás, começou a murmurar. Por isso que o Criador, Deus,
ficou revoltado com aquele povo morreu tudo no deserto, porque Deus sabia que as palavras deles iam trazer o resultado da morte. As suas palavras trazem morte, as suas palavras negativas, as suas palavras que você fala, que não consegue, que não vai, que não tem jeito. Então essas palavras vão trazer o resultado para a sua vida, vai trazer morte para a sua vida, vai trazer doença, enfermidade, sofrimento, tribulação. Aí muitos confessam que Deus está te prendendo. Não, essa provação você mesmo trouxe, mas se você está ligado no Aion, você pode estar nessa situação. Então agora você vai começar a profetizar para eu já venci. Eu estou ligado com Deus, faz um jejum, ora, lê a palavra de Deus. Você tem o poder do verbo, o verbo está dentro de você. Você aceitou Jesus de fato, de verdade? Você tem o poder do verbo dentro de você. E quem não aceitou Jesus, pessoal, as palavras dela também vai trazer o resultado também. Você sabia disso, não? Porque a palavra, ela é poder. A palavra, Deus deu o verbo aqui para essa terra. Mas quando você tem o Senhor Jesus, você tem poder. Você está ligado no Aion para vencer a Matrix. Para vencer a imposição do Satanás, do Lúcifer, dos demônios, dos dominadores desse mundo tenebroso. Por isso, Paulo está dizendo, revertimos de toda a armadura de Deus. Então, não de uma armadura, que é de toda a armadura. É de toda a armadura. É você revertir da oração, do jejum, da palavra, principalmente da palavra. A palavra é que te sustenta, a palavra é que te faz você vencer. É a palavra. Então você vai começar a profetizar a palavra de vitória para as pessoas do seu lado, para quem chegar até você. Porque o objetivo do Satanás e seus demônios, que ele já te conhece, você lá do Aion, sabia não? Os demônios, o Lúcifer já conhece você. Você é um ser eterno. Porque a sua mente foi apagada no útero da sua mãe para você ter livre-arbítrio aqui na Matrix. Senão, se você tiver uma mente de anjo, você sabe tudo. Então, você não vai ter livre-arbítrio. Então, você tem o livre-arbítrio aqui para você viver a sua vida. E quando você coloca essa vida na mão de Deus e passa a profetizar as bênçãos, mas para isso, você tem que estar conectado na palavra. Deus deixou aqui, ó, a lei, a palavra, entendeu? E quanto mais você confessar derrota, confessar problema, mais vai aparecer até levar você à destruição total. Porque o objetivo do diabo é escravizar a sua vida através do verbo. Entendeu agora? Ele usa o próprio verbo. Ele faz você confessar. Ele sabe que você tem esse poder. O diabo não pode fazer nada na sua vida se não fazer você aceitar e confessar. Entendeu como é que funciona? O mundo espiritual, tudo é o poder do verbo. Aqui é os 5 sentidos. Porque nós temos 5 sentidos do corpo, 5 sentidos na alma, que são os sentimentos, as emoções, né, que são a alma, e 5 sentidos no espírito. Entendeu? Todos você tem 15 sentidos. 15 sentidos do espírito, que está lá em Gálatas. Né? Qual é as leis do espírito? Está lá as leis do espírito, está lá as leis da carne e da alma. Está lá em Gálatas 5. Qual é a lei do espírito? É amor. Se você tem amor, você ama o próximo como a si mesmo. É o principal dos mandamentos, Jesus falou. Você vai amar o próximo como a si mesmo, você vai passar a determinar a vitória até para quem está sofrendo. Você passa perto de uma pessoa que está até errada, mas você deseja o bem para ela. Você profetiza o bem para ela, para que a pessoa se levantar. Você também vai colher. Mas se você deseja o mal, até para a pessoa que está lá na pior, você deseja o mal, você vai colher o mal também. Porque é palavra, ela bate e volta. Como Jesus, Deus não disse para Abraão, aquele que te abençoar será o quê? Abençoado. Aquele que te amaldiçoar será o quê? Amaldiçoado. Então, quando você abençoa, você é abençoado. Quando você amaldiçoa, você é amaldiçoado. Você abençoa a pessoa através de uma doação. Você abençoa a obra de Deus através da sua ajuda, através do dízimo, da oferta. Abençoa as pessoas que te pedem alguma coisa. Tudo aquilo que você pede, que você ajuda, você vai colher também. Você vai colher multiplicadamente. 30, 60, 100 vezes mais. Mas se você ainda não ajuda, ainda critica, você vai colher cada vez mais maldição. Você entendeu por que as pessoas às vezes têm uma vida atrofiada e amarrada? Você pode ver que tem pessoas que ela não é... Os incrédulos,
Até as pessoas que servem o diabo, pessoal, elas sabem dessa dádiva. Quem dá, será dado. Isso não depende de salvação, não, tá? A pessoa, ela pode ser até do diabo, ter entregado a vida, mas se ela dá, ela vai receber, porque isso é uma lei. É uma lei que está escrita aqui, ó, da palavra de Deus. Ela plantou, ela vai colher. E às vezes você é uma pessoa de Deus e você é uma pessoa travada, não sabe se entregar, não sabe doar. Por isso que você não recebe. Porque essa é a porta. Jesus disse que ele é a porta. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Então, quando você abre a porta para doar, você abriu a porta para Jesus e ele entrou. Olha só, é muita vitória e muita bênção, pessoal. Amém, pessoal? Pessoal, o outro vídeo eu vou falar das dimensões, para você saber o que é dimensão. Já vou te dar uma dica que é dimensão é esse tipo de corpos. Céu é lugares. Para você não ficar confuso o que é dimensão e céu e aion. Entendeu? E vou te dar a localização da onde nós estamos, pessoal. Não existe embaixo e nem em cima, não. Deus fez o firmamento no meio do aion. Aí na próxima nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Até mais. Deus é contigo, pessoal. Você que está doente, seja curado aí no nome de Jesus. Seja liberto. Toma posse da sua vitória. Não é porque você fala em língua, fica falando em língua, você vai ser abençoado. Não, você vai ser abençoado porque você crê. Você crê e profetiza palavra de vitória, palavra de bênção. Então receba aí. Receba aí a realidade de uma vida abençoada na sua vida. Transforma a sua realidade com o poder do verbo. E aí o poder do verbo, você pode, você consegue. Tudo você pode quando Jesus ele te fortalece. Nada é impossível para você que crê. Você crê, então passa a profetizar, não importa qual a situação você se encontra, meu amigo. Você pode vencer. E Deus, ele é contigo. Toma posse dessa palavra. Amém? Tamo junto aí. Até a próxima.